Fala galera boa de resenha, tudo bem com vocês? E o Corinthians, hein? Quarta vitória seguida. E hoje não foi qualquer vitória não, foi vitória em cima do Vitória, na casa do Vitória. Vocês têm noção disso? Vamos falar do jogo de hoje aqui. Meu nome é Márcio Soares, esse é o canal Corintiano Resenha. Deixa o like aí no vídeo, compartilha o canal, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. E vamos embora falar dessa vitória do Coringão, que deixa o Corinthians na 10ª posição do campeonato e enfim podemos falar de pré-Libertadores. Chegamos, agora eu quero ver segurar o Corinthians. E o Ramon Dias que veio com uma formação interessante, né, na minha opinião, diante das circunstâncias aí do elenco do Corinthians. Corinthians que tinha alguns jogadores suspensos, outros machucados. Então o Ramon Dias veio com um time um pouco mais reforçado ali no meio campo. Hugo Souza no gol, Fagner na direita, Gustavo Henrique e Félix Torres na zaga, Matheus Bidu na esquerda, e ali de volante ele colocou Martinez e Ranieri para jogar junto, e é isso que eu falo quando ele tenta colocar um meio de campo mais marcador ali no início. Um pouco mais à frente André Carrilho, Garro na armação e no ataque Yuri Alberto e Memphis Depay, que já se consolidaram aí como a dupla titular no ataque do Corinthians. O que eu acho que o Ramon tentou fazer, né? Como o André Ramalho e o Kaká, que são os dois zagueiros titulares do Corinthians, estavam machucados, ele coloca o Gustavo Henrique e o Félix Torres ali para dar uma proteção maior para essa zaga, deixa ali o Ranieri logo ali na frente, ali, né, protegendo os zagueiros, e o Martinez um pouco mais à frente ali, com uma certa liberdade ali para transitar no meio, e o Carrilho sem aquela responsabilidade de marcar, porque a gente já percebeu que o Carrilho não é muito bom marcador. Ele é bom com a bola no pé, ele é bom de passe, ele é bom de fazer os lançamentos, mas ele não é um bom marcador. Então a gente tira o Carrilho dessa função ali de marcador, né? Solta um pouco ele mais em campo para ajudar até o Garro ali a municiar o ataque. E aí lá na frente o Yuri Alberto e o Memphis Depay iam explorar a velocidade dos dois com as enfiadas de bola do Garro. Um início de jogo difícil, gramado alto, né? Um calor danado lá na Bahia. E aí eu acho que o fato do gramado ser alto acabou até atrapalhando o Hugo ali, ocasionou o primeiro gol do Vitória. Se vocês repararem ali, o Félix Torres ele recua para o Hugo, e o Hugo vai tentar abrir ali para o Gustavo Henrique, ele chuta mais o campo do que a bola sai mascada e o atacante do Vitória aproveita para abrir o placar. Era tudo que o Corinthians não queria. Logo no começo de jogo, falha do nosso goleiro, 1-0 para o adversário. Mas enfim, o Hugo tem crédito, não tem o que falar do nosso goleiro. Acontece, infelizmente ali foi uma tragédia no início do jogo. Todo corintiano teve aquela pontada no estômago ali de puta que pariu, hoje vai dar ruim. Mas mesmo assim o Corinthians continuou jogando ali. E aí o Vitória ganhando de 1-0 do Corinthians, mas a gente percebia que dava para ganhar esse jogo. O time do Vitória não era tudo isso. A gente que não acompanha o Vitória no dia a dia, viu que o Vitória estava vindo de 3 vitórias seguidas. E a gente pensava o quê? Bom, o time dos caras é bom, o time do cara vai ser um jogo bem difícil, time forte. Só que assim, assistindo o jogo de hoje, eu não vi nada disso. Eu vi um Corinthians melhor em campo, eu vi um Corinthians mais técnico em campo. E o que aconteceu foi que o Corinthians consegue a virada depois de 2 assistências de Rodrigo Garro. No primeiro tempo ele deixa o Yuri Alberto na cara do gol para empatar o jogo. E aí já no segundo tempo, num belíssimo lançamento, ele deixa o Memphis Depay na cara do gol para fazer o gol da virada. Explodir a torcida do Corinthians, explodir quem estava em casa. 2-1 para o Coringão, para vocês verem o tamanho da vitória de hoje. O jogo não era fácil, era contra o Vitória lá no Barradão. Os dois times tinham a mesma pontuação no campeonato, estavam com 38 pontos. O Vitória ainda estava na frente do Corinthians pelo número de vitórias. E o Corinthians vence, vai para 41 pontos, respira aliviado em relação à zona de rebaixamento. Eu acho que agora não tem mais chance de cair. Claro que matematicamente ainda tem chances, mas muito difícil que o Corinthians não consiga fazer a pontuação necessária nesses 5 jogos finais. E a gente não pode deixar de elogiar o Ramon Dias no jogo de hoje. Mexeu muito bem quando teve que fazer substituição. Acho que ele percebeu que o Vitória não apresentava perigo nenhum para o Corinthians ali. Ele começou a soltar mais o time. Ele tirou o Ranieri e colocou o Alex Santana. Tirou o Martinez e colocou o Breno Bidon. Depois ele tira o Carrilho e coloca o Coronado. E aí mais pro fim do jogo ele troca a dupla de ataque. Ele tira o Memphis e coloca o Thales Magno. E depois ele tira o Yuri Alberto e coloca o Romero. Eu acho que é esse o lugar do Romero. Ele tem que substituir o camisa 9 ali. O Romero ele não tem mais velocidade para jogar pelas pontas. Então acho que hoje ele colocou o Romero no lugar que tem que ser mesmo, no lugar do Yuri Alberto. Então sai o Yuri Alberto, entra o Romero. Tudo bem que a dupla de ataque ali que entrou não fez mais nada, mas o jogo já estava garantido ali, a vitória estava ali.
Tudo bem que a dupla entrou, não fez gol, não fez nenhuma jogada que se falasse, poxa, olha, quase que eles fizeram mais um gol, mas eu acho que foi mais para fechar o jogo ali, segurar o time do Vitória, poupar um pouco o Yuri Alberto e o Memphis que vem se desgastando nos últimos jogos. Então eu acho que o técnico Ramon Dias foi muito bem sim. Ele dá um cala-boca aí na imprensa que vinha criticando muito ele antes do jogo contra o Palmeiras. Então ele vence o derby. Hoje o Corinthians vence com uma boa atuação dele, ele mexe bem no time. Então não tem muito o que falar do Ramon Dias, né? Vamos dar uma sossegada nesse assunto de técnico, vamos dar uma esfriada nisso, vamos dar uma tranquilidade pro Corinthians. Data FIFA agora, o Ramon Dias e sua comissão vão ter bastante dias para treinar a equipe. Próximo adversário é o Cruzeiro em casa. Parece que o Cruzeiro vem com o time todo reserva, porque 3 dias depois desse jogo o Cruzeiro enfrenta aí o Racing pela final da Sul-Americana. O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, já disse que virá com a equipe toda a reserva para enfrentar o Corinthians. Então, na minha opinião, o Corinthians é bem favorito para esse jogo. Vai ser mais uma vitória do Corinthians aí, 5 vitórias seguidas. O time embala de vez nessa reta final. Então, vamos deixar o ambiente do Corinthians tranquilo, vamos parar de conturbar as coisas, vamos parar de falar de Luiz Castro, de Tite, Carelli. O Corinthians tem técnico. O técnico do Corinthians está sim trabalhando bem, teve seus erros, mas voltou a trabalhar bem. Então vamos dar um tempo aí de tumulto, vamos dar uma tranquilidade, deixa os caras trabalharem e vamos para cima, Coringão. E o Corinthians agora ele disputa uma vaga na pré-Libertadores com Bahia, Vasco e Cruzeiro. E o Corinthians claramente vive um momento muito melhor que esses adversários. Você vê que o Vasco aí, ó, quer ver? O Vasco nos últimos 5 jogos ganhou 4 pontos. O Bahia nos últimos 5 jogos ganhou 1 ponto e o Cruzeiro nos últimos 5 jogos também ganhou 4 pontos. Ou seja, são 15 pontos disputados. Enquanto isso, o Corinthians ganhou 13 dos 15 disputados. O Corinthians vem de 1 empate e 4 vitórias seguidas. É um momento de ascensão. Próximo jogo do Corinthians é contra o Cruzeiro aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians é favoritíssimo. Depois o Corinthians pega o Vasco em casa também. Mais um jogo que o Corinthians entra como favorito. Não vamos esquecer aí que o Vasco vem sendo freguês do Corinthians nos últimos anos. Quebrou um tabu de anos ali quando ganhou do Corinthians no primeiro turno lá no Rio. Mas aqui em São Paulo eles são nossos fregueses, então o Corinthians vai como favorito. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Aproveitar que a gente vai enfrentar esses 3 adversários aqui em Itaquera para fazer mais 9 pontos. Tirar o máximo de pontos possíveis deles. Dar uma secadinha, né? Ninguém é de ferro. E o Corinthians tem chances reais de pegar essa vaga na pré-Libertadores, viu? E isso faria com que o Corinthians automaticamente se garantisse na Copa do Brasil do ano que vem também. Então vocês imaginem aí as possibilidades que o Corinthians tem nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Coringão ganhou mais uma, 4 vitórias. Vamos dormir feliz, domingão tranquilo. Já foi o jogo do Corinthians, já ganhamos. Vamos curtir o domingão. Almoçar com a família, fazer o que a gente quiser, trocar ideia com os brother. Coringão ganhou, a melhor coisa que tem é o domingo depois da vitória do Corinthians. Vamos aproveitar esse final de semana, descansar um pouquinho. Deixa o like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, se inscrevam no canal, dá aquela moral pra gente. Estamos chegando agora, Corintiano Resenha. Por aqui a gente vai ter muito vídeo sobre o Coringão ainda. Vamos falar muito sobre essa reta final. Conto com a ajuda de vocês aí. Um abraço e vai Corinthians. Tchau.